bem-vindos a mais um Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana. Boa Olá, tarde. Judite. Hoje vamos falar de uma série de datas que se celebraram, porque tu vais fazer aqui uma ligação entre tudo. O Dia Mundial da Alimentação, o Dia Mundial da Menopausa, o Dia Mundial da Osteoporose e depois, qual é a ligação entre a alimentação, a menopausa e a osteoporose? Então, esta ligação existe, ou seja, a osteoporose é em grande medida uma doença que é prevenível, apesar de nós sabermos que não é causada pela alimentação ou por uma má alimentação. Nós sabemos que a alimentação e estilos de vida direcionados para este tema podem fazer parte da prevenção e é nesse sentido que eu acho que as pessoas têm que estar alerta. Até porque nós temos um estadio antes da doença mesmo de osteoporose, que é a osteopénia, e que por isso é como se fosse um alerta de que, muito bem, isto não está aqui a correr bem em relação à densidade óssea, temos que começar a ter uma atitude ativa para tentar contrariar o processo que se está a desenvolver. Nós sabemos que as causas da osteoporose tanto podem ser genéticas como hormonais, mas também com algumas deficiências nutricionais. Na menopausa nós temos a dita redução do estrogênio, de forma mais brusca mesmo na menopausa, e o estrogênio tem um papel muito importante na fixação do cálcio no tecido ósseo. Por isso, claro está que se temos estrogênio, vamos prejudicar aqui um bocadinho a qualidade do osso nos anos que se seguem, e é expectável que nós vivamos muitos anos na menopausa, não é? Portanto, o que acontece aqui é que há uma reabsorção excessiva em relação à produção óssea. Nós estamos sempre a produzir células que compõem o osso, mas na verdade nesta altura há mais reabsorção do que produção. Há estudos que dizem que as mulheres podem perder até cerca de 20% da sua massa óssea nos 5 a 7 anos após a menopausa. Portanto, É muito. É muito, é aqui uma descida abrupta nesse período. Isso faz, obviamente, acho que isto é de conhecimento geral, faz com que os ossos fiquem mais fracos, não é? Aumenta o risco de fraturas e aí mexe muito com a nossa qualidade de vida. Que é uma coisa que, aliás, acontece muitas vezes nos idosos com implicações graves, gravíssimas na qualidade de vida. A osteoporose é exclusiva das mulheres? Ou falamos mais disto por causa da menopausa? Sim, falamos mais disto por causa da menopausa, porque é o maior grupo de risco. Mas sim, há também aqui uma faixa etária muito importante onde há um risco associado à osteoporose, que é homens e mulheres a partir dos 65 anos. Também há casos de, por exemplo, o tabagismo também aumenta o risco da osteoporose, tratamentos oncológicos obviamente também poderá ter esta consequência, medicações crónicas como corticoides, ou seja, claro que estamos aqui só a falar de uma questão de faixa etária para pessoas saudáveis, mas também há questões de doenças e de tratamentos que podem aumentar este risco. Tendo em conta estes timings que falaste, no caso das mulheres devem ter atenção após a menopausa à sua saúde óssea ou mais cedo? Este desequilíbrio na renovação óssea, que eu falava há pouco, costuma iniciar-se após os 35 anos de idade. Isso é muito cedo. É muito cedo. E agrava-se durante a menopausa. 35 anos, porque nós temos hoje em dia a obrigação de falar do período chamado perimenopausa, ou pré-menopausa. Há muitos nomes que dão a este período que antecede a menopausa, e antecede em quantos anos? Cerca de 10 anos. Por isso, claro que ninguém está a dizer que há aqui um relógio biológico que aos 35 anos e 2 dias... Até porque é muito diferente de pessoa por pessoa. Claro, nem toda a gente entra na menopausa à mesma altura. Sabemos que há também aqui uma carga genética importante, portanto, da mãe, da mulher. Mas a verdade é que sabemos que se calhar os 20 anos não é uma altura em que nos devemos preocupar com isto, mas se calhar a partir dos 35/40 já é uma altura em que devemos identificar realmente se temos aqui hábitos que possam estar a aumentar o nosso risco. E é muito importante, chegando à menopausa ou com alterações hormonais, fazer o rastreio da nossa saúde óssea, não é? Sabendo que se avizinha este período de maior risco. Então vamos falar de prevenção. Vamos falar de prevenção. Ok. Então, 3 pontos-chave relacionados aqui com alimentação e estilos de vida. Portanto, o primeiro, claro, será o cálcio. Nós, neste período que estamos a falar, mais focado para a mulher a chegar à menopausa, temos umas necessidades de cálcio aumentadas, valores, não é? 1200 miligramas, mas vamos focar nos alimentos em si. Portanto, alimentos como o iogurte, como o queijo, alimentos como o tofu,
como a sardinha em conserva, e é engraçado que 100 gramas de sardinha em conserva e 100 gramas de tofu dá-nos praticamente a mesma quantidade de cálcio. E tu és uma grande fã de conservas, como se sabe. Exatamente, portanto cerca de 325, só porque as pessoas às vezes acham que o cálcio vem do leite, não é? O copo de leite também tem os ditos 300 e tal, de cálcio, mas as 100 gramas de tofu, que nem chega a ser uma quantidade muito grande, do tamanho da palma da mão, mas muito fino, e a dita sardinha vão ter a mesma quantidade. Depois também temos a chia, temos as sementes de sésamo, ou se quisermos falar em tahini, que é as sementes de sésamo moídas num patê. Também temos as amêndoas, e as amêndoas têm também magnésio, que é muito importante também para a saúde óssea. Depois temos vegetais, como as couves, as nossas couves portuguesas estão variadas, não é? Portuguesas, couve-coração, couve lombarda, etc. Depois também temos os brócolos, mas atenção aqui que, por exemplo, a couve cozida em 100 gramas tem 150 miligramas de cálcio e os brócolos terão 50, portanto a couve ganha em relação aos brócolos. Depois também temos o feijão branco, as leguminosas, que em 100 gramas tem 160 miligramas, ou seja, 4 a 5 colheres de sopa de feijão branco a acompanhar uma pescada com uma couve é um prato com bastante cálcio. Se trocarmos a pescada pela sardinha em conserva, ainda mais. E engraçado que os figos secos também, 4 unidades de figos secos têm 50 miligramas de cálcio. Depois vamos falar da nossa querida vitamina D, não é? Certo. Eu tenho um xodó pela vitamina D. A vitamina D é essencial para nós conseguirmos realmente a deposição do cálcio nos ossos. Por isso, longos períodos da nossa vida de mulheres com carência de vitamina D é um terreno fértil para nós virmos a desenvolver osteoporose ou osteopénia. Portanto, não se trata apenas de vamos lá ver se eu estou na menopausa, então deixa lá ver como é que estão os valores de vitamina D. Trata-se mais dos 35 anos, pelo menos, para a frente, nós temos em atenção realmente à vitamina D. Portanto, medidas aqui é saber em que estadio, qual o valor de vitamina D sanguínea, mas no verão, 15 a 20 minutos de exposição solar, como não estamos no verão, estamos aqui no outono e se calhar... isso não é possível, não é? Isso já não é possível, portanto, se calhar temos que pensar em suplementação, orientada por um profissional de saúde, mas isso faz parte das medidas de prevenção. E depois, exercício físico. Sempre o exercício físico. Verdade, mas ele é essencial nesta deposição, principalmente o de pequeno impacto. Portanto, umas danças, uma caminhada mais vigorosa, pequeno impacto, ou seja, é como se o nosso pé estivesse a bater com pequeno impacto no chão. Nada que estrague os joelhos também, não é? Exatamente, mas sabes que ensinaram-me, eu tive um ano a estudar medicina e lá ensinaram-me que contra a parede, se nós levarmos as nossas mãos contra a parede como se estivéssemos a fazer uma flexão, portanto, tirarmos e pormos na parede, são pequenos impactos que nós fazemos neste osso das mãos que também ajuda na deposição, portanto é um exercício fácil de fazer. Ok, pode-se fazer no escritório até. Exatamente. E depois também há o exercício de força, que é importante para quê? Para nós fortalecermos a massa muscular, que é um bocadinho como se fosse uma boia de salvação numa queda, não é? E que rodeia os ossos, não é? Exatamente. Ora bem, mais algum conselho antes de... Já nos falta só um minuto para acabar. Então vou tentar dar aqui mais um ou outro conselho. Portanto, o consumo de proteína também está associado, precisamente proteína vegetal, a um estudo em 2020, numa revista científica que é Osteoporosis International, que associou isso a melhor densidade de mineral óssea. Portanto, leguminosas, tofus, será essencial. O contrário, com proteína animal não se verificou. Atenção, verificou-se mais excreção do cálcio e isto é importante. Também se verificou que o ômega 3 está associado à melhoria da densidade óssea e pronto. E há aqui alguns comportamentos de risco, como sendo o facto de dietas ricas em sal, com excesso de álcool e cafeína também, ou também dietas muito restritivas, em que nós não conseguimos alcançar o valor de cálcio, podem ser realmente um risco para estes casos. Portanto, frutos secos, sementes, couves, fermentados como o iogurte, peixes gordo, leguminosos e fruta. Portanto, não é muito difícil cumprir esta dieta. E depois, há aqui um problema com a cafeína, ajuda-me. A cafeína, na verdade, faz excretar cálcio quando é em excesso. Portanto, os 3 cafés, tudo bem, mas temos é que pensar, se no final da refeição temos o chá, temos um refrigerante cola ou temos um café, isso vai-nos deitar fora o nosso cálcio. Ok. E depois, já sabem, hábitos de exercício físico, não é? Exatamente. Ora, este programa vai já ficar disponível em podcast, como estão todos os outros, portanto podem ouvir vários de uma vez e ficam com um cardápio para os próximos dias. Mariana, nós voltamos para a semana. Para a semana. Até lá. Até lá.
Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.